Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos, bom dia mesmo, com Cristo em nossos corações, nos proporcionando paz, saúde, felicidade, harmonia, proteção e tudo aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá pelo seu amor a cada um de nós. Amados irmãos, é muito importante que nós nos respeitemos, principalmente aos idosos. Hoje é o dia dos idosos. E Deus, já sabendo das transformações humanas e a que ponto poderíamos chegar em desrespeito uns aos outros, principalmente aos idosos, que estes, por consequência do tempo, da idade, vão enfraquecendo em todo o seu sistema, em todas as suas agilidades, vão se perdendo. Portanto, a velhice também é reconhecida e Deus já começa a recomendar o respeito pelo idoso. E a Bíblia nos fala muito bem, existem muitos versículos em que Deus recomenda-nos o cuidado, o zelo pelos idosos. E nem sempre nós temos, nem sempre respeitamos os idosos. Não é? E Deus nos diz que aqueles que são seus, principalmente aqueles que desde a mocidade, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Está no Salmo 92, 14. Muito importante isso. A terceira idade, hoje como é chamado, o idoso carinhosamente, né? É um tempo especial da parte de Deus. Por quê? Porque os idosos, Ele permite que colham com alegria os frutos das sementes plantadas na nossa juventude. Quando nós temos uma juventude atropelada, nem sempre chegamos à idade adulta, à idade da velhice. Muitas das vezes ficamos no meio do caminho. Portanto, se faz necessário que cuidemos de cada um de nós, segundo a nossa concepção de viver. Aí em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 1 e 2, ele nos diz: o Senhor foi bondoso com Sara. Lembra de Sara? Que não tinha, ela era estéril. Como lhe disseram, e fez por ela o que prometera, deu-lhe um filho, já bastante idosa. Sara engravidou de um filho, Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Já idoso, mais de 90 anos. Sara ficou grávida. Ainda em Gênesis, no capítulo 21, 7, ele diz: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. E há muitas referências, não é? Nós lemos, se os irmãos e os amigos quiserem anotar, em 1 Crônicas 29, 27 e 28, o fruto da velhice do rei Davi. No livro dos Salmos 92, 12 a 15, o fruto da velhice dos justos. Em Isaías 46, 4, a velhice abençoada por Deus. Em Lucas 2, 25 a 30, na velhice, Simeão vê o cumprimento da promessa de Deus. Lucas 36 e 38, na velhice, Ana adora a Deus
pela promessa. Portanto, há sempre promessas, há sempre a orientação da velhice para os jovens, para que cheguem a uma tenridade. Eu estou com 87 anos. 87 anos. Aceitei a Cristo, tinha 23. Antes eu bebia, fumava. Fumava pouco, mas fumava. Era um depravado. E o Senhor me resgatou. Éramos 5 irmãos. Hoje estou sozinho. Da família do meu pai, já não existe ninguém. Todos já se foram. Da família de minha mãe, ainda tenho primos. Mas não tenho mais tios, parentes, nenhum. Do meu pai. Não tenho parentes nenhum. Portanto, meu amado, Deus me abençoou com a minha descendência. Hoje eu desfruto dos filhos e os filhos desfrutam de mim. Ele ainda jovens, alguns já idosos, alguns já com mais de 60 anos. Já tenho netos, bisnetos, tataranetos, tudo que tem direito. Dou glória a Deus por isso. No Salmo 92, 12, você também vê bênçãos de Deus. E ele nos diz, presta bem atenção, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Coisa linda. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. A velhice, ou melhor, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Em Isaías 40, 28, ele nos diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhuma. Dão vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, com asas. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este é o Deus preocupado com os idosos, que nos dá vigor, nos dá saúde, nos dá destreza, com uma certa leveza, mas com disposição. Velhice é uma fase de maturidade e transformação psicológicas e físicas que acompanha o processo da vida humana. A velhice, também chamada terceira idade carinhosamente de idosos, ainda é vista com bastante preconceito pela sociedade, como se fôssemos uma época somente de desalento. Mas, no entanto, não é. É ainda bastante de atividade, mas com grande frustração pela falta de respeito, pela falta de compreensão. Os jovens dos nossos dias acham que nunca chegarão à idade adulta. Aproveitam da sua beleza, da sua disposição, da sua destreza, para querer humilhar, para querer usufruir e explorar os seus idosos. Infelizmente, muitas pessoas nessa faixa etária sofrem abusos e desrespeito, enquanto outras, de maneira equivocada, assumem que já nada podem oferecer. Mas, amigo, em razão disso, sentem-se inadequadas, inferiorizadas socialmente. Mas a Bíblia
Ao contrário do mundo, ensina que os justos na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Está no Salmo 92:14. Terceira idade. Terceira idade. Tempo de frutificação. Tempo de maturidade. A primeira grande bênção do período da velhice é a maturidade. Sobretudo, meus amados irmãos, meus amados amigos, quando se floresce plantando na casa do Senhor, nós somos abençoados. Tudo que fazemos é abençoado. Está no Salmo 92, 13 e 14. Duas figuras de linguagem dão a dimensão exata do que isso representa. A palmeira e o cedro. É muito importante que você leia a palavra para que entenda muito mais de quando você for velho, a que ponto você poderá chegar. Em ambas as lições vemos a utilidade, a perenidade, a firmeza, a robustez daqueles que serviram a Cristo durante toda a sua existência. É preciso conhecer o Senhor Jesus. É preciso viver com Ele no seu coração, dirigindo a sua vida. São assim os que envelhecem seguindo os princípios ditados por Deus. Eles têm raízes profundas que suportam os eventos da tempestade. São longevos, robustos e de presença acolhedora. É verdade? É verdade, sim. Como exceção à regra, alguns idosos não amadurecem por não saberem aplicar os princípios da vida tão claros na Bíblia Sagrada. Os princípios da vida ensinados na Bíblia levam à maturidade, à prudência, à sabedoria para o ser humano. Viver acertando e errar é o mínimo. Como diz a Bíblia, a maturidade com o seu modo de ser e de agir não cabe na infância. Não cabe na infância, mas na vida. Na vida daqueles que já são experimentados nos embates da vida, tanto da vida material como espiritual. Está em 1 Coríntios 13, 11 e Hebreus 5, 13 e 14. Por isso é importante que você leia, que você busque conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Tempo de colheita. Essa é a idade da colheita. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. O que plantei de bom, estou colhendo com bondade, com compreensão. Portanto, a terceira idade é também um tempo de colheita. Esse fato, meu amado, é decorrente da semeadura do passado. Implica que a semente plantada cumpra pelo menos 3 fases distintas: brotar, crescer, frutificar. Esta última só ocorre quando se planta, quando a planta chega à fase adulta. A terceira idade, meu amado, é muito importante, é a época em que os frutos são colhidos como resultado daquilo que se plantou na infância, na juventude e nos primeiros ciclos da vida adulta. Em Eclesiastes 12, 1 diz: temos aqui 2 importantes lições a saber. Plantar, isto é, fazer boas escolhas sobre a direção de Deus nos verdes anos da juventude. Esta é uma condição essencial para que se faça uma boa colheita no período da terceira idade. Aquilo que colhemos da terceira idade, meu amado,
inclusive certas doenças, é o resultado direto das colheitas que fizemos no tempo da nossa mocidade. É preciso que nós tenhamos zelo, cuidado pela nossa vida. Primeiro, porque a nossa vida não nos pertence. Ela tem um dono, ela tem um proprietário, e este é Deus. Muitas das vezes negligenciamos. A Bíblia, meu amado, é um livro de Deus que nos ensina como andar diante de Deus em santidade, em diante dos homens em justiça e retidão. É tempo de compartilhar. Mas não fica só por aí. A frutificação na terceira idade, esta é também uma das épocas de compartilhamento. Não é bom reter somente para nós em nossos celeiros aquilo que Deus amorosamente nos concedeu durante a nossa existência, toda a nossa existência. Portanto, meu amado, prepara-te para a idade idosa. Prepara-te para a terceira idade. Decepções, alegrias, prazeres. Tudo isso teremos, tudo isso terás, se com Cristo viveres na tua mocidade. Regozija-te, pois, no Senhor, e Ele te recompensará na idade idosa. Até outra vez nos encontrarmos. Cuide dos seus pais, cuidem dos seus avós, zelem pelos idosos, seja ele quem for, mesmo que você nunca o tenha visto, porque o seu dia chegará e certamente você irá receber o troco daquilo que você plantou, porque é a lei da semeadura. Aquilo que tu plantar, certamente colherá. Lembra-te sempre dessa palavra de Deus. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.